E aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre juros. Juros simples e juros compostos. Vamos começar com juros simples. Juros simples, somente o capital inicial rende juros. Você só calcula juros sobre o capital inicial. Veja o exemplo. Se nós tivermos um capital de R$100 aplicado a uma taxa de juros de 10% ao mês, os juros do primeiro período seriam 10% dos R$100, 10% de 100. 10%, 0,1, vezes 100, R$10. Montante é o capital mais os juros. Então, o montante do primeiro mês é o capital R$100 mais os juros, R$10. 100 mais 10, 110. No segundo mês, os juros do segundo mês serão 10% do capital inicial, 10% de 100. 10%, 0,1, vezes 100, R$10 novamente, o mesmo resultado. O montante do segundo mês é o montante anterior, 110, mais os juros, 10. 110 mais 10, 120. Num terceiro período, terceiro mês, os juros serão de 10% do capital inicial, 10% de 100, 10. O montante do terceiro mês é o montante anterior, 120, mais R$10. 120 mais 10, 130. Você deve ter notado que os juros serão sempre os mesmos. Mês a mês, o juro deu sempre R$10. Então, para você calcular os juros de 2 meses, você calcula os juros de um mês e multiplica por 2. Juros de 3 meses, calcula os juros de um mês e multiplica por 3. Então, para você calcular os juros em T meses, calcula os juros de um mês e multiplica por T. Veja como é que fica a fórmula. Os juros serão dados pelo capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Cite sobre 100. Note que capital vezes a taxa é o juro de um mês e multiplicado pelo tempo. Aparece o 100 como denominador da fração porque, neste caso, no caso de juros simples, nós usamos a taxa em porcentagem. Vamos fazer um exercício usando essa forma de juros simples? Veja o exercício. Qual o montante produzido por um capital de R$1.500 em 3 meses a uma taxa de juros simples de 4% ao mês? Nós sabemos que o capital é igual a 1.500, o tempo 3 meses e a taxa de juros 4% ao mês. Basta substituir na fórmula de juros simples. J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. O capital é igual a 1.500, taxa 4% e o tempo 3 meses. 1.500 vezes 4 vezes 3 e sobre 100. Simplificando 1.500 por 100, encontramos 15. 15 vezes 4 vezes 3, 180. Então, os juros são de R$180. Nós sabemos que o montante é o capital mais os juros. O capital é de R$1.500 e os juros são de 180. 1.500 mais 180, 1.680. Portanto, R$1.680. Além de calcular os juros, você pode também calcular o tempo ou a taxa ou até o capital usando a mesma fórmula. Veja outro exemplo. Um capital de R$50.000 rende R$3.000 de juros simples em 6 meses. Calcule a taxa anual de juros. Nós sabemos então que o capital é de R$50.000, juros R$3.000 e o tempo 6 meses. Ele perguntou qual é a taxa, qual é o valor de I. Basta substituir na fórmula. J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. Os juros são de R$3.000, capital 50.000, a taxa é desconhecida, nós indicamos por I, o tempo 6 meses. Tudo isso dividido por 100. 50.000 dividido por 100, 500, vezes I vezes 6. E 500 vezes 6, 3.000. Temos 3.000 igual a 3.000 vezes I. Dividindo os dois lados por 3.000, encontramos I igual a 1.
1% ao mês. E você deve estar lembrado que ele perguntou qual era a taxa anual. No caso dos juros simples, basta multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses, encontrando assim 12% ao ano. Vamos agora fazer um exercício para encontrar o tempo de aplicação. Vejam esse exemplo. Em quanto tempo um capital de R$7.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 5% ao mês dobra o seu valor? Agora imagine a situação. O valor vai ser dobrado. Por isso, os juros serão iguais ao capital. Como o capital é de R$7.000, os juros também serão iguais a R$7.000. Nós sabemos que a taxa de juros é de 5% ao mês. Falta só encontrar o tempo. Então vamos substituir na fórmula. J igual a C vezes I vezes T sobre 100. J, os juros, 7.000, igual ao capital 7.000, vezes a taxa 5, vezes o tempo desconhecido e sobre 100. 7.000 dividido por 100 é igual a 70. Ficamos com 7.000 igual a 70 vezes 5 vezes T. 70 vezes 5, 350. Então temos 7.000 igual a 350T. Dividindo os dois lados por 350, encontramos T igual a 7.000 por 350, T igual a 20 meses. Além dos juros simples, você deve conhecer os juros compostos. Juros compostos incide juros sobre juros. Neste caso, não é mais só sobre o capital inicial. É, por exemplo, como se fossem os juros da poupança. Você aplica uma certa quantia na poupança. No mês seguinte, a sua quantia rendeu uma certa porcentagem de juros. No próximo mês, os juros serão calculados sobre o capital anterior, sobre o montante anterior. Vão incidir juros sobre juros. Veja o exemplo. Nós temos novamente um capital de R$100 e uma taxa de juros de 10% ao mês. No primeiro mês, para calcular os juros, nós calculamos 10% do capital, 10% de 100, que dá R$10. Vocês lembram que o montante é o capital mais os juros, então o montante do primeiro mês é o capital anterior 100 mais os juros 10, 110. Agora, no segundo mês, os juros serão calculados em cima do montante do primeiro mês. Então, os juros do segundo mês serão calculados fazendo 10% de 110. 10% é o mesmo que 0,1 vezes 110. Nós temos agora R$11. Notem que no primeiro mês os juros foram de R$10. Agora já são de R$11. O montante do segundo mês é o montante anterior, R$110, mais os juros do segundo mês, R$11. 110 mais 11, 121, que passou a ser o capital aplicado, por exemplo, na poupança. No terceiro mês, os juros serão calculados em cima desse capital, em cima desse montante de 121. Então, os juros do terceiro mês serão equivalentes a 10% de 121. 10%, 0,1, vezes 121, 12,1. O montante do terceiro mês é o mesmo que o montante anterior, 121, mais 12,1, R$ 133,10. Você pode enxergar essas fórmulas como sendo as fórmulas da progressão geométrica. E nós vamos definir a fórmula do montante composto pela progressão geométrica. Vejam a comparação. Para aumentar um valor em 10%, basta multiplicar esse valor por 110%. 110 dividido por 100, 1,1. Então vamos fazer o mesmo cálculo da tela anterior. O capital é de R$100, o montante do primeiro período vai ser o capital R$100 acrescido em 10%, vezes 1,1. 100 vezes 1,1, 110. No segundo mês, o montante é o montante anterior vezes 1,1. Se nós considerarmos antes da conta, o montante 1 era 100 vezes 1,1. E agora multiplicado novamente por 1,1, ficamos com 100 vezes 1,1 ao quadrado.